Continuamos com os nossos pequenos resumos sobre Malaquias, e vamos continuar a partir do capítulo 2, e numa altura em que Malaquias vai continuar a alertar o povo, aqueles que estavam a negligenciar a sua relação com Deus, e depois de falar sobre os problemas que estavam a acontecer com os sacerdotes, agora vamos perceber aqui um grande problema mais geral que estava a acontecer não apenas no tempo de Malaquias. Percebemos também que já foram alertas, por exemplo, com Esdras e com Neemias, que tinha a ver com o casamento e com a forma como o povo estava a viver nos seus casamentos, nomeadamente a questão do divórcio, e pode-se ali inferir algumas coisas ligadas eventualmente com o adultério, mas sobretudo fica claro no texto a questão do divórcio, e percebemos aqui pelo menos um dos grandes focos do qual Deus queria trazer ao seu povo, e do qual Malaquias também vai ser porta-voz. Tem a ver com algo que de certa forma já estava a acontecer, não apenas nos seus casamentos, no contexto familiar, mas também era algo que já era um sintoma de um problema mais profundo e de um problema muito mais enraizado, que tinha a ver com a sua relação com Deus. E até aqui percebemos, e se lermos o resto do livro de Malaquias, vamos perceber que este período e este tempo eram tudo menos um período idílico, e vamos perceber de forma trágica que muitas da vivência relacional do povo de Deus naquele tempo era apenas no papel, e percebemos aqui efetivamente que estes eram casamentos vividos apenas no papel. Conhecemos esta expressão, utilizamos-la muitas vezes quando nos queremos referir a alguma coisa que verdadeiramente já não está viva, já não é real, está apenas presa por uma assinatura, e exatamente era isto que estava a acontecer. E podemos dizer aqui algumas coisas de forma apenas resumida. Naturalmente teríamos muito para falar. Malaquias vai tocar no ponto central, e vai reforçar aquilo que deveria haver, as mudanças que deveriam existir, e a forma como Deus verdadeiramente também queria trabalhar no coração destas pessoas, relativamente ao seu comportamento no seio das famílias, no interior das famílias, e ao seu comportamento sobretudo em relação aos casamentos, mais concretamente em relação aos divórcios. E vamos ler, diz assim, verso 10, capítulo 2, verso 10: Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. E depois, mais à frente, verso 13, diz: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E naturalmente esta porção vai desde o versículo 10 ao versículo 16, em que Malaquias vai tratar de alguns assuntos ligados com o casamento, e percebemos aqui algo que eu queria reforçar e ressaltar apenas isto neste resumo. Se alguém vê o casamento de forma muito elevada, esse alguém é Deus, e Deus vai sempre ver o casamento e a unidade no casamento e a união no casamento de uma perspectiva mais elevada, vai sempre ver muito mais elevada do que nós. E isto deve ser claro para nós. Isto acontece desde o início do texto bíblico, passando por Malaquias e passando, por exemplo, pela pessoa de Jesus. Jesus vai falar também sobre isto, naturalmente, e curiosamente até bastante ligado com a questão do divórcio e os problemas que estavam a acontecer no tempo de Jesus. E percebemos aqui que verdadeiramente a importância do casamento, ela é colocada, e ela tem valor por si só, porque ela é uma ideia de Deus. E isto é muito importante para nós, porque nós não podemos desligar, seja o casamento, seja as nossas relações familiares, nossas relações interpessoais, nunca poderemos desligá-las com a nossa relação com Deus. E efetivamente era isto que estava a acontecer, que depois dava desculpa para eles dizerem, por exemplo, no verso 14, e Deus vai acusá-los e dizer: e vocês ainda dizem porquê? E Deus vai dizer o seguinte: vocês continuam a louvar a Deus, a cultuar-me, etc. Vocês cobrem o meu altar com lágrimas, choro e gemidos, mas vocês vivem as vossas vidas no papel, ou seja, os vossos casamentos são apenas no papel, e vocês acham que a vossa relação com Deus não é afetada pelos vossos maus relacionamentos no casamento. Ou seja, o mal que vocês fazem nos casamentos também é mal que vocês fazem a mim. E percebemos a importância que Deus dá ao casamento, não apenas neste texto, naturalmente, e nós como cristãos, eu como casado, sou um homem casado, e tenho um filho, e
todos aqueles que são casados, não apenas os casados, mas todos nós, devemos valorizar o casamento e valorizar a santidade e a importância do casamento à luz daquilo que Deus, Ele sempre coloca e sempre vai colocar. E o segundo aspecto, devemos perceber que a forma como vivemos o nosso casamento, ou a forma como vivemos as nossas relações familiares, também mostram e demonstram, sobretudo, a forma como nós vivemos e nos relacionamos com Deus. E isto, se nós desligamos isto, nós corremos num risco muito grave. Um risco muito grave, muitas vezes, de cair na libertinagem, muitas vezes um risco muito grave de dar mais importância à exceção do que à regra. Quando estou a falar naturalmente da exceção do divórcio que é apresentada na Bíblia, não temos aqui tempo para abordar esta questão, mas temos, por exemplo, duas grandes áreas, a questão da exceção do divórcio como exceção ao casamento, no sentido do adultério, e depois também na questão do abandono, ou seja, excepcionalmente, havendo estas questões, e estas são as duas áreas mais consensuais no texto bíblico, ligados com o casamento e com o divórcio. Naturalmente este é um assunto muito vasto e extenso, mas percebemos que quando lidamos com a exceção, quando queremos fazer exceção à regra, corremos um risco muito sério de enverdar por um caminho de uma desresponsabilização muito grande. Isto não significa, é verdade, há situações muito graves a acontecer e algumas delas até no passado muitas vezes não eram assim tão bem tratadas, no sentido em que não se protegia muitas vezes as vítimas, e infelizmente isto aconteceu em alguns contextos, mas percebemos aqui o foco de Deus e o foco de Malaquias em preservar esta ideia, esta noção de que o casamento ele, de facto é muito importante e ele é muito necessário, no sentido em que nós temos que perceber que a forma como eu lido como marido, a forma como eu lido como pai, diz muito sobre a forma como eu lido com Deus e a forma como, sobretudo, Deus lida comigo. E era isto que estava a acontecer. Eles achavam que estava tudo bem, não havia problema nenhum, e Deus verdadeiramente vai apontar e vai colocar uma série de situações para que eles pudessem perceber a gravidade do que estava a acontecer, porque as coisas estavam de tal forma a banalizar-se, e para além disso, eles estavam a esquecer-se de algo muito importante. Quando lidamos com o casamento no contexto cristão, uma das coisas muito importantes é percebermos que as nossas convicções e as convicções do nosso cônjuge, elas vão ter um papel muito importante a dizer na forma depois como nós lidamos com o casamento. E este é um ensino que não está apenas aqui nesta advertência, e percebemos que Malaquias vai ser bem claro e bem direto sobre este assunto, e resumindo e terminando verdadeiramente, percebemos que não podemos desligar aquilo que fazemos fora do contexto culto, vamos chamar do contexto de igreja, daquilo que nós fazemos para Deus. Ou seja, nós somos cristãos a tempo inteiro, e se a boca que nós temos, que usamos para cantar, ou usamos para louvar a Deus, depois é a mesma boca que vai trazer impropérios e vai mandar abaixo verdadeiramente e vai servir para a violência no contexto conjugal, nós percebemos que estamos a incorrer em algo extremamente grave, e precisamos de perceber que há uma responsabilidade que nós temos como cristãos. Se as mãos que depois em casa, e infelizmente há alguns contextos destes, de violência doméstica, por exemplo, essas mãos que depois estão a violentar alguém, depois chegamos num contexto em que elas vão, por exemplo, ser as mesmas mãos em que vão servir para agarrar num micro, para pregar, ou agarrar num micro para cantar, ou até tocar um instrumento, nós percebemos que há uma responsabilidade muito grande, há alguma coisa que nós temos que entender, e não podemos dizer como eles disseram: Deus, mas porquê? Porquê é que nos estás a dizer isto? E verdadeiramente o que nós temos que prezar acima de tudo é a nossa relação com Deus, em tudo aquilo que fazemos, não apenas no contexto daquilo que fazemos para Deus, naturalmente, mas sobretudo no contexto familiar. Então precisamos de perceber a importância e a responsabilidade que temos como maridos cristãos, como pais cristãos, no sentido de honrarmos a Deus, sobretudo começando dentro de nossas casas. E isto é algo fundamental para não depois corrermos no risco de termos uma relação com Deus, relação no nosso casamento, nos nossos casamentos e outras relações que são apenas relações no papel, são relações que já não existe vida de Deus em tudo aquilo que fazemos, e
verdadeiramente que possamos aprender com este alerta que Malaquias vai deixar ao povo e que Deus verdadeiramente queria que eles compreendessem. Então que Deus possa ricamente abençoar a todos os irmãos.